Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de História e hoje nós iremos estudar sobre a cultura, música e dança indígena. Vamos começar? Pegue uns livros para acompanhar este novo assunto. Quando os portugueses eles chegaram ao Brasil, os indígenas já viviam aqui com suas crenças, seus costumes, seus hábitos, muito diferentes dos europeus. Não existe apenas o povo indígena. O que existem são centenas de nações indígenas. Algumas tão diferentes das outras, como é diferente o Brasil da Austrália. Os povos da Terra não têm consciência de que, nesta esplêndida província do nosso planeta vivo, o território brasileiro, eles possuem tantos irmãos e irmãs. Eles são os testemunhos da Terra, os remanescentes de um holocausto que dura um pouco mais de 500 anos, que nos envergonha e que nos convoca à solidariedade e à reparação. A gastronomia. Na cultura indígena, a mulher fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico, incluindo a cozinha, roçados, abastecimento de água e transporte de fardos. Algumas das técnicas conhecidas da cozinha dos indígenas são o pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar, assar, tostar, cozer ou passar pela fervura. Os assados sempre são feitos enrolados em folhas de bananeira, palmeira, entre outras, como dá até para ver aí na imagem, né, do vídeo. É muito comum também o modo de preparo de pratos em fornos subterrâneos. Tal técnica consiste em fazer um buraco no chão, forrar com folhas grandes de árvores, colocar a carne enrolada ou apenas cobri-la com folhas, colocar terra e, por fim, atear fogo em uma fogueira em cima. Assim, podemos dizer que a alimentação indígena ainda está presente de maneira forte na região norte do país e que contribui com grande herança para a formação da alimentação brasileira. Eles costumam cultivar pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade. Planta mandioca, feijão, milho e batata doce. A alimentação indígena é obtida da natureza. Eles só retiram dela o que realmente eles precisam. Os utensílios utilizados para preparar a alimentação são feitos manualmente e são usadas cerâmicas, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, pote com água, entre outros. Todos esses materiais são feitos com barro, madeira, casca de animal, casca de fruta, entre outras coisas. A base da alimentação indígena é a mandioca, com a qual se obtinha massa ou farinha e com que eram feitos diversos quitutes. Entretanto, fazem parte da alimentação cará, pinhões, batata doce, cacau, amendoim, os legumes verdes praticamente não são consumidos, mas ingerem caruru, palmito e serralha. No cardápio é possível encontrar peixes, tartarugas, ovos e fígados de tartaruga, mariscos, entre outros. As plantas medicinais indígenas. A farmacopeia indígena foi sempre muito rica. Praticamente para cada doença eles conheciam as correspondentes ervas, plantas e beberagens terapêuticas. Algumas foram incorporadas pela medicina mundial, como a ipecacuinha, cuanha, excelente contra diarreias sanguinolentas, o jaborandi, como sudorífero e depurativo, a copaíba, para curar feridas e infecções urinárias, a quina, fundamental na culinária contra a malária,
vários alucinógenos, como a ayahuasca ou caapi e a coca, utilizada nas anestesias e em inúmeras outras drogas farmacêuticas. Todo esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês. Aí vem a atividade que eu coloquei aí. Vamos exercitar páginas 48 a 50, que é como se a gente estivesse fazendo na classe. A primeira questão do livro, ela diz assim: marque os trabalhos em que a responsável é a mulher na cultura indígena. Então, nós vemos aí logo o índio aqui segurando as mandiocas. Você marca um X nele. A índia que está mexendo no pilão, você marca um X nela. A criancinha que está com jarro, curumim, a curumim no caso, vocês marcam um X nela. E a, a índia que está ao lado dela, né? Que está com um monte de plantas nas costas. Vocês também marcam um X nela. Essa é a primeira questão. A segunda questão diz assim: procure no dicionário o significado de cada uma das técnicas da cozinha conhecida pelos indígenas. Aí, para ajudar vocês, eu coloquei aí: pisar significa moer com pilão. Peneirar, passar pela peneira, coar e filtrar. Moquear significa assar a carne ou peixe no moquém, grelha de paus. Ralar, passar pelo ralador, moer ou triturar. Na segunda questão diz assim, na terceira, perdão, complete as lacunas das frases a seguir. Letra A, vocês vão completar com a palavra assados e folhas, e a frase vai ficar assim: os assados sempre eram feitos enrolados em folhas de bananeira, palmeira, entre outros. Letra B, vocês vão colocar as palavras utensílios e manualmente. Os utensílios utilizados na cozinha são feitos manualmente. Letra C, barro, madeira, casco de animal e casca de fruta. Os materiais utilizados para fazer os utensílios são barro, madeira, casco de animal, casca de fruta, entre outros. D, vocês vão colocar massa e farinha. A partir da mandioca obtinham-se massa ou farinha. E letra E, a alimentação indígena é obtida da natureza. Quarta questão diz assim: responda ao que se pede. A. Como os indígenas obtêm a sua alimentação? Eles obtêm a sua alimentação da natureza. B. O que os indígenas plantam? Eles plantam mandioca, feijão, milho e batata doce. D. Dos alimentos que os indígenas consomem, quais você consome? Essa resposta é pessoal. Pesquise e escreva o nome de 2 alimentos em que sua receita leva farinha de mandioca. Também aí é resposta pessoal. Vamos para a quinta questão. Pesquise o nome dos utensílios utilizados para preparar a alimentação. A seguir, escreva o nome de cada um. O primeiro é um jarro de cerâmica. O segundo é um balaio. Terceiro é uma cabaça. E o quarto é um pilão. Sexta questão. Escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Qual é a base da alimentação indígena? A mandioca. B. O que praticamente não era consumido? Os legumes verdes. C. Quais eram as carnes encontradas no cardápio? Peixes, tartarugas, ovos e fígado de tartaruga, mariscos, entre outros. Curiosidades. Vocês sabiam, gente, que atualmente existe, né? A tecnologia também já chegou em muitas das tribos e esses indígenas também eles já estão tendo um contato com a escrita, com aparelhos tecnológicos. Aqui ele pede para que vocês façam uma pesquisa de fotos atuais, mas vocês não precisam fazer essa pesquisa, já que agora a gente não está podendo expor, certo? Aí passamos para o próximo assunto, né? Porque agora nós estudamos sobre a cultura indígena,
Fizemos a atividade e agora nós vamos falar sobre a música e dança indígena. A musicalidade indígena revela a visão do mundo que cada grupo indígena tem. Todavia, está em constante mudança, mesmo preservando os aspectos ancestrais. Além disso, a música está presente nos cultos, nos ritos, na ligação com os ancestrais, na magia, na cura, nas festas do grupo, entre outras coisas. Assim, a música faz parte do universo religioso e mágico. A origem da música indígena se confunde com os mitos fundadores e formadores das tribos. Em algumas tribos, acredita-se que a música foi um presente dos deuses, já que estavam insatisfeitos com o silêncio no mundo dos homens. Em outras, acredita-se que a música vem do mundo dos sonhos. Há ainda as situações em que a criação musical é de responsabilidade do pajé ou em homenagem a um guerreiro. O grande tema das músicas indígenas é a natureza. Eles acreditam que a música serve como um meio de contato com as forças espirituais. Na musicalidade indígena, percebe-se que há uma divisão, seja por idade, afetividade, gênero ou grupo. Essa divisão está presente no fato de que existem instrumentos exclusivos para homens, específicos para mulheres e outros que servem como brinquedos para as crianças. A música, a canção e a dança indígenas também estão intimamente relacionadas. Existem canções para as mais variadas situações, festas que homenageiam os mortos, momentos infantis, festas guerreiras, ritos de passagem, culto aos espíritos ancestrais, entre outros, inclusive nas festas em que os espíritos mais poderosos são homenageados. A música instrumental é bastante participativa. Os instrumentos musicais indígenas apresentam imensa variedade e são confeccionados com os mais diversos materiais: madeira, bastões de percussão, sementes, fibras, pedras, cerâmicas, ossos, chifres, cascas de animais, ovos, entre outros. Podemos dizer que existem quatro grandes grupos desses instrumentos, que são os idiofones, membranofones, aerofones e zumbidores. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre cada um deles. Os instrumentos, os idiofones. São instrumentos cujo som é obtido por meio de vibração, percussão ou atrito. Nós temos como exemplos que a gente pode citar os chocalhos, os guizos, as cabaças cheias de materiais, entre outros. Os zumbidores. Os zumbidores eles são instrumentos cujo som é obtido quando são agitados no ar. Tais instrumentos podem estar presentes em rituais funerários ou como brinquedos para crianças. Os aerofones são instrumentos cujo som é obtido pela circulação do ar em seu interior e que se apresentam em grande quantidade e variedade. Como exemplos, podemos citar clarinetes, buzinas, apitos e flautas. Essas últimas, as flautas, têm um destaque todo especial na cultura indígena, pois algumas são consideradas sagradas e têm um som maravilhoso, né, gente? E os membrafones, que são instrumentos cujo som é obtido pela vibração de uma membrana, semelhante a tambores. Por essa característica, acredita-se que passaram a fazer parte da musicalidade indígena após o contato com os africanos. Vocês observaram tanto de coisa, tanto de cultura que os indígenas deixou para nós brasileiros? Então, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até a próxima e tchau!